Hoje faz um ano que eu vendi o meu carro. E nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês os impactos que isso teve na vida da minha família, principalmente por se tratar de uma família que tem uma criança pequena em casa. Quais são as vantagens e as desvantagens da gente ter um carro e como está sendo essa rotina de utilizar o transporte coletivo, o Uber e andar a pé, tendo uma criança em casa. E para fazer uma pequena introdução e ilustrar o nosso cenário para vocês, no final de 2022, passamos por algumas dificuldades financeiras aqui em casa. E em paralelo a isso, o nosso carro, que é esse Fiestão que está aparecendo aí na tela de vocês, acabou apresentando muito mais problema mecânico do que aqueles que a gente estava prevendo. A gente estava gastando papo de 2, 3 mil cada ida na oficina e o carro estava começando a ir com uma frequência cada vez maior para a mão do mecânico. E então a gente acabou juntando a fome com a vontade de comer, que era nos livrar de um carro que estava dando muita despesa para a gente e também levantar a grana que a gente estava precisando. Então a venda não foi uma coisa difícil da gente fazer. E desde então a gente passou a adotar um estilo de vida sem ter um carro na garagem, que é andar de Uber, de ônibus e fazer as nossas caminhadas. Então essa análise que eu vou trazer hoje vai ser dividida em 5 tópicos. O primeiro deles é mostrar para vocês a questão da segurança. O segundo vai ser sobre comodidade, liberdade e conforto. O terceiro ponto vai ser como está sendo a rotina da criança, que também isso é um ponto importantíssimo. O quarto, que provavelmente seja o principal, é o ponto da questão financeira. E o quinto, fazer as considerações finais. Beleza? Então vamos lá. Falando da questão de segurança, a gente sabe que andar na rua a pé e andar de transporte coletivo deixa a gente muito mais exposto a riscos de assalto, casos de violência, furtos e etc. Porém, nesse um ano, até hoje não tivemos nenhum tipo de problema. Então, isso não foi um ponto que impactou na nossa vida, ainda bem. Porém, a gente sabe que andar com o nosso carro por aí nos traz uma sensação de que a gente está mais seguro sim, não posso negar. Falando agora da questão da comodidade, do conforto e da liberdade, aqui a gente tem o nosso maior impacto na nossa vida quando a gente não tem um carro. Porque a gente sabe que você ir trabalhar de ônibus não é a mesma coisa que você ir trabalhar de carro. Você ir sentado no teu carro, ouvindo as tuas músicas de boas, às vezes sentado com o ar-condicionado ligado, é muito mais confortável do que você ir de ônibus lotado, principalmente às 8 da manhã, 6 horas da tarde. E a gente sabe que, dependendo do local onde você mora, o deslocamento pode até ser mais rápido, mas o carro é muito mais confortável. Sem contar que você não ter o carro, você fica dependente de outras pessoas. O que isso quer dizer? Que quando você tem um carro, você manda na tua agenda. Você tem um compromisso às 2 horas da tarde, você já se programa para sair naquele horário e tudo mais. Quando você anda de ônibus ou de Uber, você fica dependendo do horário que o ônibus vai passar, ou mesmo de um Uber aceitar a sua corrida. E a gente sabe que não é fácil conseguir algumas corridas em determinados dias, horários e situações. Por exemplo, se você precisar pegar um Uber numa sexta-feira à tarde chovendo, a gente sabe que você vai pagar muito caro numa corrida e às vezes você vai demorar 10, 15, 20 minutos para conseguir um carro. E quando você tem o teu carro, é só você ir até ele, ligar e sair. Então a questão da comodidade pesa bastante, sim, tá? Porém, a gente consegue se adaptar. E às vezes também, nem sempre você pegar um Uber é uma coisa confortável, porque não é raro você receber carros que são muito pequenos e que te faz ir espremido, obviamente não igual um ônibus, mas que acaba não sendo tão confortável. Então, nessa questão de comodidade, conforto e liberdade para ir e vir, você ter um carro é sim uma grande vantagem. Falando agora da rotina da criança, o nosso filho, que é esse rapaz bonitão que está aí na foto, tinha 3 anos quando a gente resolveu vender o carro. E a gente sempre levava e buscava ele da escola todo dia, e sempre que precisava fazer um passeio, ir numa consulta médica, dentista e etc., a gente simplesmente pegava, botava ele no carro e saía. Simples, ok, rápido, fácil, eficiente, e era um evento que ele sempre gostou muito. Sem o carro, a gente teve que fazer algumas adaptações. Com a questão da escola, por exemplo, nosso filho estuda a 2 quilômetros aqui de casa. Então acabou que no começo a gente até levava e buscava ele a pé, mas devido às nossas disponibilidades de horário, com questão de trabalho, a gente acabou tendo que colocar ele num transporte escolar. Então essa questão acabou sendo resolvida. Vou trazer no próximo tópico, que é a parte financeira, o impacto disso, né? Acabou a falta do carro dentro da casa, acabou podendo fazer com que a gente pagasse um transporte escolar para ele.
Consultas médicas. As consultas de rotina a gente faz o trajeto de Uber, então acaba não sendo tão caro, é tranquilo. Porém, aconteceram 2 casos nesse um ano que ele precisou ir para um hospital de noite. E aí sim, foi um pouquinho mais complicado, porque você tem pressa, você quer levar a criança correndo no médico, você fica agoniado, coração de pai e de mãe fica apertado, pequenininho, e a gente fica dependendo de, às vezes, um Uber aceitar uma corrida em plena madrugada. Então, nesses episódios específicos, a falta do carro gerou um grande arrependimento. Mas depois passou o susto, ele foi para o hospital, foi medicado, tudo ficou ok, e passou. Mas então a rotina da criança ficou dividida dessa forma. A questão da escola ficou resolvida com o transporte escolar, e para as outras corridas a gente faz de Uber, a pé ou de ônibus também. Inclusive ele gosta muito de andar de Uber e adora cumprimentar o pessoal do Uber dando bom dia para todos eles. Falando agora da questão financeira, talvez seja aqui onde está o maior impacto positivo por não ter um carro na garagem. O nosso Fiesta era um carro quitado e também a gente não pagava seguro dele. Então os nossos gastos eram basicamente de gasolina, estacionamento, manutenção e às vezes uma lavagem ou outra. Ainda assim, se a gente tirar uma média de quanto a gente gastava por mês com ele, girava aí na faixa de 800 a 900 reais por mês em um carro quitado e sem seguro. Imagina só então o cenário de quem tem um carro que é financiado, que tem seguro e às vezes é um modelo que é um pouco mais caro. Com esse dinheiro que a gente deixou de gastar, a gente conseguiu colocar o nosso filho num transporte escolar e também a gente usa Uber pra caramba. E ainda assim, os nossos gastos não chegam nem na metade dos 800 a 900 reais que a gente gastava por mês. E a mensagem que eu quero deixar para vocês na hora de fechar esse vídeo aqui é: sim, é possível você ter uma família com criança pequena e não ter um carro dentro de casa. Obviamente, você vai precisar avaliar as condições do local que você mora, se é uma cidade grande, uma cidade pequena, como é a questão do transporte público aí onde você mora, se tem Uber, se não tem, então tudo isso precisa ser avaliado. Mas também é importante dizer para vocês que, por mais que se tenha um impacto muito grande na questão da mobilidade, da comodidade e da liberdade, como eu falei aqui, você também tem uma economia muito grande de você não ter um carro. E quais são os planos que a gente tem aqui em casa? Por mais que a gente esteja, de fato, conseguindo nos adaptar sem o carro na garagem, a gente quer sim voltar a ter o nosso veículo. Porém, como está funcionando andar de ônibus e de Uber e a pé, a gente não está com tanta pressa para que isso aconteça. Então a gente está se programando para comprar um carro de uma forma mais acessível. Ou seja, a gente está pagando uma cota de consórcio com parte do valor que a gente está economizando por mês. Inclusive, o consórcio vai permitir com que a gente tenha um carro melhor e mais novo do que o carro que a gente tinha antes, pagando um preço justo por ele, ao invés de financiar e se meter numa dívida aí que acaba se tornando uma roubada depois. Então, se você também está interessado em fazer um consórcio e quer saber um pouquinho mais, esse cara aqui pode te atender. Eu vou deixar aqui na descrição o link da minha landing page, porque eu sou autorizado da ADMCOM. Beleza, pessoal? Dito isso, agradeço vocês aí que ficaram aqui comigo até agora. E caso tenham ficado com alguma dúvida, queiram conversar a respeito do tema, acham que faltou alguma coisa que eu tenha mencionado, deixa aqui um comentário que vai ser um prazer responder vocês depois, beleza? Até a próxima, galera!